Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Glória a Deus. Que bom a gente poder se reunir nesse lugar para ouvir essa verdade que diz que Deus vai na frente, Ele vai
lutando pelas nossas lutas, vai vencendo as nossas batalhas, e a gente pode descansar em cada uma das promessas dele. Que bom que você decidiu vir hoje, véspera de feriado, muita gente viajando, muita gente aproveitando o feriado de amanhã para poder ir para a chácara, poder descansar um pouquinho, mas você decidiu vir aproveitar os últimos minutos da dia de terça-feira para ouvir a palavra do Senhor, para adorar o Senhor nesse lugar. Então nós ficamos muito felizes de poder receber você aqui e saber que a igreja não tem feriado. A igreja, ela abre as suas portas para poder servir a Deus todos os dias da semana, e nós temos trabalhos às terças-feiras e aos domingos de nossas celebrações, onde nós podemos buscar o Senhor juntamente aqui. Nos demais dias, irmãos, às vezes vocês não têm conhecimento disso, mas nós estamos com os nossos gabinetes pastorais abertos para poder receber você, para poder atender você, a sua família, para orar com você. De segunda a sábado, nós temos aqui um pastor de plantão no nosso escritório que pode orar por você, atender você, aconselhar a sua vida, e eu queria que você aprendesse a fazer uso desse instrumento que Deus tem colocado na nossa igreja também, tá bom? Então nós temos as nossas celebrações na terça-noite e temos as nossas celebrações nos domingos às 19h30 e às 9 da manhã. Essas são as celebrações que nós temos durante a semana, mas durante os dias da semana nós estamos atendendo o nosso gabinete pastoral também, tá bom? Deixa-me passar alguns avisos para vocês. Em primeiro lugar, queria lembrar você, pode colocar para mim, por favor, Carol, os avisos da semana. Você que tem um filho ou você que gostaria de aprender algum instrumento, nós estamos com a nossa escola de música, nós temos aula de violão, de guitarra, de teclado e bateria, você já sabe disso. Você já sabe como funciona, mas agora nós estamos com um novo padrão da nossa escola de música. Também temos a oportunidade de violino, violoncelo, trompete, trombone e clarinete. Então, se você tem interesse em aprender um desses instrumentos, se você tem o interesse de matricular o seu filho, por favor, ao final desse culto, eu vou pedir que você procure uma das nossas irmãs que estará no balcão, ali atrás do fundo, e dá o seu nome, o nome do seu filho, o seu telefone, que nós vamos entrar em contato. Eu quero aprender violão, ainda há possibilidade de você entrar. Quero aprender bateria, guitarra, ainda há possibilidade de você entrar. Mas os novos cursos são na área de violino, violoncelo, trompete, trombone e clarinete, instrumentos de sopro. Procure-nos no final do culto, ali naquele balcão, e pode dar o seu nome e seu telefone também. Outro aviso é que nós estamos aí, os homens, preparando um time de futebol para jogarmos aos sábados à tarde. Então, semana que vem nós vamos começar a pegar alguns nomes, porque um irmão da igreja falou assim: mas por que, pastor, nós não temos um timinho para a gente jogar, e às vezes a gente fica espalhado aí procurando lugar? E é verdade, e a gente vai proporcionar isso para a nossa comunidade, e a gente queria que você ficasse atento, reservasse o sábado à tarde, e nós vamos pegar o seu nome para você participar conosco, e temos um time da nossa igreja para poder confraternizar e poder ter um tempo de lazer também, porque futebol não é pecado, tá? Outra coisa que nós estamos hoje na nossa penúltima mensagem da nossa série a respeito da vida de Jabes, que chama Mais do que Vencedores. Então, semana que vem nós encerramos com a nossa série e vamos falar da última parte que diz: e Deus ouviu a oração de Jabes. Nós vamos encerrar sabendo a respeito disso. Por que Deus ouviu a oração de Jabes? Porque a partir da próxima semana nós estaremos aqui numa oportunidade de participar desse evento, mergulhando nas águas tranquilas. Nós teremos aqui cultos todos os dias, do dia 22 ao dia 30, e eu queria desafiar você a participar dessas celebrações. Teremos aqui pessoas de Deus que nós convidamos e aceitaram o desafio de estar conosco para adorar ao Senhor e ministrar a palavra. Ademar de Campos, Azaf Borba, Natinha e a equipe da Tua Alma Viverá da igreja IPI de Dourados, onde nós trabalhamos durante 6 anos lá. Então eu queria já deixar reservada essa data com você. Não se esqueça, venha participar conosco dos dias 20 a 30 de outubro. Hoje, irmãos, nós teremos vigília. Se você quiser participar conosco, é só você permanecer aqui. Às 21h30 nós estaremos participando da nossa vigília, um tempo de oração, buscando ao Senhor aqui nesse lugar também. Deixa-me ver. Você pode entrar no nosso site, esse é um layout do nosso site, ipisertanopolis.com.br. Lá você tem acesso às informações, aos avisos, a tudo que acontece aqui na nossa comunidade e também a fotos. Inclusive você que trouxe o seu filho para a noite do pijama, tem fotos lá no nosso site do seu filho, da sua filha, e você pode baixar no seu dispositivo e ter como lembrança. Você que participou do Chá das Mulheres, também tem a oportunidade de baixar fotos lá do nosso chá. Então são lá alguns recursos que o nosso site você tem para acessar e para também poder participar, ok? Então acesse o site ipisertanopolis.com.br,
para ter acesso a todas as nossas programações. Inclusive, nós queremos agradecer a Deus e louvar a Deus, porque lembra que nós fizemos um pedido pela câmera e graças a Deus essa câmera já está disponível e nós estamos transmitindo todos os nossos cultos em alta resolução pela internet. Você pode convidar alguém nesse exato momento para entrar no site da nossa igreja ou para entrar no nosso canal no YouTube e assistir o culto que está acontecendo exatamente agora na casa de alguém que não pode estar aqui ou que está longe desse lugar. Ah, pastor, eu gostaria de rever o culto. Você pode acessar depois o YouTube e você vai encontrar a mensagem de hoje e o culto de hoje gravado para você poder assistir e desfrutar. São recursos que a tecnologia nos dá e que a gente tem que aproveitar para poder espalhar a palavra de Deus também através das redes sociais, tá bom? Quero convidar a Neuci que vem aqui à frente. Ela tem uma palavra para a igreja de gratidão. Teve um acontecimento nessa semana no Amanso Seco e ela gostaria de agradecer à igreja. A paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus por tudo que aconteceu, tudo que Deus enviou para minha casa. E agradecer os irmãos também que teve lá, o pastor João. Todo mundo comentou, todo mundo falava que homens são esses que faz isso e trabalha e corria para lá e escorria para cá. Então agradeço muito a Deus sobre esses homens, que precisa também levantar uma equipe de mulheres agora. De homens nós já temos. Então agradeço a Deus muito mesmo, porque olha, foi maravilhoso, gente. Tem as fotos lá, as meninas tirou, colocou lá, quem quiser olhar lá, é só ir lá, não sei se é no Face, não sei onde que elas, sei que elas falou que tá todo mundo comentando, elas me ligavam, sabe, Neuci, que festa mais linda, Neuci, que é isso? Eu falei, é Deus, não sou eu. É Deus que vai à frente. Quando você coloca nas mãos de Deus, Ele faz, Ele multiplica. Eles viram lá tudo que Deus enviou, que foi tudo dobrado. Eu falei que até, foi, sabe, todo ano é maravilhoso, mas cada ano Ele trabalha de um jeito, Ele coloca pessoas assim, diferentes. Teve uma família que foi lá, sabe, com as filhas. E depois que todo mundo saiu, elas ficaram lá, elas limparam tudo para mim. Falou, Neuci, senta lá na sala, fica lá com a tua mãe e que nós vamos limpar tudo. Limparam toda a cozinha, limparam tudo, varreram tudo lá fora, deixaram tudo limpinho. Então, ela falou, só para te agradecer, porque você me convidou todos os meus filhos, porque ela falou assim, tinha bastante filho, né? Eu falei, não, pode vir todo mundo. Então, até isso, sabe, Deus, sabe, trabalhou e então é só agradecimento. Agradecer por tudo que Deus fez e que Ele tem muito mais ainda para fazer, que a gente não precisa trabalhar muito ali, sabe, sobre esse povo. Então, eu agradeço muito a Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos orar, estenda a sua mão para cá. Obrigado, Pai, por esse testemunho. Obrigado por a gente saber que o Senhor está usando pessoas, usando, ó Deus, ministérios para poder abençoar aquela região, aquela localidade e as nossas crianças, Pai. Que o Senhor continue despertando o teu povo para amar e despertando a tua igreja para servir, ó Pai. Que aquelas crianças tenham recebido muito mais do que um lanche, muito mais do que um brinquedo, um presente. Elas tenham recebido o nosso amor naquele lugar e que isso marque suas vidas e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu quero convidar você a cumprimentar pelo menos umas 4, 5 pessoas aí que estejam perto de você. E se você hoje veio preparado para devolver seu dízimo e sua oferta, enquanto nós cantamos essa primeira canção, você pode fazer isso nas urnas que estão aqui à frente. E nós vamos ficar muito felizes de celebrar o Senhor junto com você. Eu quero
pensar de mim. Eu quero é Deus. Mais uma vez, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Aleluia. As crianças venham aqui à frente, por favor. Amanhã é o dia de vocês, né? Dia das crianças, que legal. Também pode vir a facilitadora que vai ministrar o coração. Crianças de 3 a 8 anos, podem vir aqui à frente. Nós vamos continuar em pé ainda adorando ao Senhor. E queremos abençoar a vida das nossas crianças, que amanhã é o dia delas também. Pedi o pastor João fazer essa oração, pastor, pelas crianças, e abençoando também todas as crianças aqui da nossa cidade. Que Deus possa também abençoar a vida de cada uma. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem nos dado a alegria, ó Pai, de termos as crianças aqui na nossa igreja, participando, ó Deus, do louvor, da adoração do Senhor, e também agora te bendizemos por elas irem, ó Deus, num momento especial para elas aprenderem a Tua palavra, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo esteja ministrando aos seus coraçõezinhos, usando a Flávia, ó Deus, colocando nos lábios da Tua serva, ó Deus, a Tua palavra para essas crianças. Ó Pai, nós também agradecemos por todas as crianças que existem aqui na nossa cidade, que existem no nosso país, ó Deus, muito obrigado, porque amanhã nós podemos dedicar um dia especialmente para elas, ó Deus. E rogamos que Teu Santo Espírito, Senhor, esteja cuidando dessas vidas, que Teu Santo Espírito esteja ministrando a esses coraçõezinhos, ó Deus, e que essas crianças venham ser servas do Senhor e vivam para a honra e a glória do Seu santo nome. Pedimos que abençoe os seus pais, para que eles também, Senhor, tenha do Senhor a ministração para ministrar o coração dos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Os nossos intercessores vêm aqui à frente. Você que está na sua segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração, nós estaremos aqui à disposição para orar por você e abençoar a sua vida. Então, os intercessores aqui à frente, segunda, terceira, quarta e quinta semana de oração, de campanha, vem aqui à frente, nós queremos orar por você enquanto cantamos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa, Senhor, usa-me, eu sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Você pode declarar isso ao Senhor? Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você sabia que você é um milagre? Olha pro seu irmão que está do seu lado aí e fala com ele assim: você é um milagre. Você é um milagre do Senhor. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas talvez aquilo que parecia impossível na sua vida, talvez aquilo que você não via solução na sua vida, o Senhor, Ele é a sua solução. O Senhor, Ele é a sua sorte. O Senhor é aquele que vai mudar e transformar a sua vida. Quero convidar você a cantar esse refrão de novo, declarando isso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, Deus, aleluia. Que Deus possa tocar a sua vida, o seu coração. E cada um de nós somos um milagre de Deus. Cada um de nós com nossas lutas, provações, tristezas, decepções, doenças, mas nós mesmo assim louvamos e adoramos esse Deus tremendo e maravilhoso, que cura toda dor, tira toda tristeza, cura qualquer enfermidade e leva-nos para perto do refrigério dele, que é o melhor lugar onde nós podemos estar, onde todas as nossas dores, depressões, doenças, tristezas são curadas. Creia nisso, creia que o poder de Jesus pode fazer muito, muito, muito mais pela sua vida. Creia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia. Se você crê que Deus é o Deus do impossível na sua vida, eu queria que você erguesse uma de suas mãos e dissesse assim: Senhor Jesus, eu creio que o meu impossível esta noite se torna possível em tuas mãos. Aleluia. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Irmãos, nós estamos falando sobre o Jabes. Lições tão poderosas, e eu digo para vocês que eu estou me surpreendendo com essa série de mensagens, porque garimpando na palavra, nós vamos encontrando cada vez coisas mais impactantes e vamos encontrando cada vez coisas mais profundas que Deus fala através das suas escrituras. E o Jabes é um texto desse. Texto de 2 versículos que nós já estamos falando nessa vez pela 5ª vez consecutiva, na 5ª semana, na 5ª terça-feira. E eu vou dizer para vocês que eu acredito que nós não exploramos
nem 10% ainda do que esse texto tem de riqueza, porque quanto mais a gente cava na palavra de Deus, mais a gente fica surpreso com o que Deus tem a falar a respeito da nossa vida, a respeito do nosso passado, a respeito do nosso presente, a respeito do nosso futuro. A palavra de Deus, ela é simplesmente maravilhosa. E as lições que nós temos aprendido de Jabes estão justamente no texto de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10, apenas 2 versículos. E o tema que eu quero falar com você essa noite, explorar na quarta oração de Jabes, ou o quarto pedido de Jabes, é curando a alma ferida. O tema dessa noite é curando a alma ferida. E onde está isso no texto de Jabes? Eu já vou apresentar para você, mas antes vale a pena a gente fazer uma releitura desse texto, para a gente lembrar o que nós já falamos e o que já ministramos aqui. Já falamos sobre o que significa Jabes, nós já falamos sobre a sua oração, o que significa pedir a bênção de Deus, o que significa ampliar o território, o que significa pedir que a mão de Deus seja sobre ele, e agora nós vamos falar sobre o quarto pedido na oração de Jabes. Mas olha só que interessante, que o versículo 9 começa dizendo assim: foi Jabes mais honrado do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e amplie meu território, que a tua mão seja comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Jabes está no meio de uma oração e Deus interrompe dizendo: tá bom, eu te entrego isso, eu lhe dou isso, eu lhe favoreço com a minha graça e com a minha bênção diante daquilo que você está me pedindo. O que será que tem nesse texto? O que será que tem nessa oração onde Deus responde tão prontamente? Bom, eu vejo aqui que isso acontece também na nossa história. Talvez numa medida menor do que a gente pode querer, ou numa medida menor do que a gente possa imaginar. Mas a verdade é que o que nós estamos falando também é um retrato fiel da nossa história. Pelo menos a parte superior desse versículo. Dores e aflições fazem parte da sua vida constantemente. Dores, aflições e decepções são palavras contínuas e constantes no seu vocabulário. Agora, olha só, o texto coloca ilustre ou honrado na mesma frase da palavra com dor, com dores, com aflição, com sofrimento. Ou seja, meus queridos, o que nós estamos falando aqui é de algo que comumente acontece na nossa vida, mas que nós não somos capazes de favorecer através da perseverança, através da luta, através da esperança de que Deus pode reverter o mal em bem. Toda situação de dor é um potencial para uma situação de honra. Toda situação de vergonha, de sofrimento, de perda, de derrota, é um potencial para nos levar à honra, à exaltação, ao sucesso, à bênção. A palavra de Deus diz que Deus faz cooperar todas as coisas para o nosso bem. Existem coisas que vêm contra a sua vida, existem coisas que vêm para afetar o seu coração. Existem coisas que vêm para destruir os seus sonhos. Quando você pensa que vai destruir, Deus pode interferir com a sua mão, com o seu milagre, com a sua providência e fazer com que você se levante desse estado de tragédia para experimentar o triunfo, desse estágio de dor para experimentar a vitória, desse estágio de derrota para experimentar sucesso. Foi o que aconteceu com Jabes. De uma situação de dor, nasce uma situação de honra. De uma situação de vergonha, nasce uma situação de sucesso. De uma situação de perda, nasce alguém que é chamado de mais ilustre e de mais honrado. Existe um texto nas Escrituras, em Isaías, que diz assim: em lugar da vossa vergonha, colocarei dupla honra. Não uma honra, não alguma honra, mas em lugar de sua vergonha, eu colocarei dupla honra. Jabes é esse homem envergonhado. Jabes é esse homem hostilizado pelo seu nascimento. Jabes é esse homem rotulado indevidamente pela sua família. Jabes é esse jovem que tem que conviver com a dor e com o sofrimento. Mas da dor e do sofrimento nasce a honradez desse homem. Da dor e do sofrimento nasce a vitória e o triunfo desse homem. Da dor e do sofrimento o seu nome é colocado nas Escrituras Sagradas. E até hoje, aproximadamente 3.500 anos depois, nós estamos ainda falando dele. Nas igrejas, estamos escrevendo livros a respeito dele. Estamos falando dessa atitude de um homem que no meio da dor conseguiu extrair o maior benefício. No meio da aflição conseguiu extrair a maior bênção. Irmãos, quantas coisas na nossa vida vêm para provocar dor,
vem com uma capa de sofrimento, mas que pode ser o seu passo para a alegria, que pode ser o seu passo para a bênção, que pode ser o seu caminho para a realização. Não se assuste dos pacotes de Deus, com as bênçãos de Deus virem embrulhadas com sofrimento. Não se assuste quando as bênçãos de Deus virem embrulhadas com dores, porque geralmente é assim que acontece. No nosso desespero, na nossa angústia, no nosso sofrimento, Deus é capaz de tirar-nos daquela condição e nos colocar numa condição diferente, de bênção, de alegria, a partir da sua presença e a partir da sua provisão. Então, o texto de Jabes é isso. É uma prova de que em meio às dores, pode nascer um sonho. Em meio às dores, Deus pode lhe dar vitória. Em meio às dores, você pode alcançar um sucesso. Como eu sei disso? Eu sei disso principalmente por uma história que a gente conhece da borboleta. Você já sabe que a borboleta é uma pequena lagarta dentro de um casulo. E ela sofre de uma maneira violenta para poder sair daquele casulo. E se você olhar, você percebe que a lagarta se mexe, se retorce, sai um pedacinho para fora. E depois, naquele pedacinho, ela tenta quebrar o resto do casulo. E aí, se você quiser evitar com que a lagarta passe por esse sofrimento, e for quebrar o casulo para ela, cuidadosamente, para que ela não sofra tanto, sabe o que acontece? Aquela lagarta que tem o potencial de ser borboleta, vai continuar lagarta. Porque é justamente no meio do seu sofrimento que ela libera uma substância que vai fazer com que o seu organismo se transforme, que haja uma metamorfose no seu organismo e ela possa então criar asas e ser uma linda borboleta. Aquela substância é liberada no meio da dor, e em meio à dor ela consegue se tornar uma borboleta. Se você quiser driblar a dor da lagarta, ela continuará sempre lagarta. Talvez seja isso que muitos de nós queremos. Queremos evitar o sofrimento, queremos driblar a dor, queremos afastar os fantasmas de nós que frequentam o nosso coração e a nossa mente, para não aprender com o sofrimento e não lidar com essa substância que muda o nosso coração, que muda a nossa realidade e faz de nós seres rastejantes, seres que podem voar mais alto. Deus pode pegar esse seu sofrimento e transformar o seu sofrimento em um voo muito alto, em uma linda borboleta, em algo que encanta a sua vida. Mas não evite o sofrimento, não evite a dor, não erga o seu punho contra Deus, porque em meio às maiores dores, Deus pode prover as maiores bênçãos. Não esqueça disso essa noite. Mas em segundo lugar, eu vejo que tem uma outra questão nesse texto. A sua mãe lhe deu o nome dizendo: com dores o dei à luz. Mas Jabes clamou ao Senhor dizendo, olha a repetição da palavra dizendo. Eu fui verificar em outras traduções e encontrei essa tradução que é linda. A mãe de Jabes diz: eu dei à luz com dor, então o nome dele será Jabes. Mas Jabes ora a Deus dizendo, irmãos, quem tem a última palavra na nossa vida não é a sua mãe que te amaldiçoou. Quem tem a última palavra sobre a sua vida não é o seu pai que disse que você nunca chegaria a algum lugar. Quem tem a última palavra sobre a sua vida não é a circunstância que te humilhou e te colocou embaixo de uma situação que te trouxe vergonha, que te trouxe desespero. Quem tem a última palavra não é o seu patrão, não é o seu empregado, não são as pessoas que disseram algo ao seu respeito. Quem tem a última palavra não é o pastor, não é a igreja. Quem tem a última palavra ao seu respeito é Deus. E foi isso que Jabes entendeu. Minha mãe me colocou o nome de sofrimento, mas ela não tem a última palavra. Então a sua mãe diz Jabes e ele diz Deus. Sua mãe diz sofrimento e ele diz Deus. Sua mãe diz dor e ele diz Deus. Depende de onde você vai canalizar o resultado do seu sofrimento, da sua dor. Se você sofreu, eu sei, eu também. Você tem dores, eu também tenho. Você tem dificuldades, todos nós temos. Agora depende do que você vai conjugar depois dessa palavra. Você pode conjugar dor, maldição, desespero, tristeza, angústia, depressão. Ou você pode conjugar dor, Deus, bênção, disposição, perseverança, esperança. Depende do que você vai conjugar para você alcançar o que Deus prometeu na sua vida. Depende. Então, não são as pessoas que têm a última palavra ao seu respeito. É Deus que tem a palavra final. É Ele que pode contrariar diagnóstico, pode contrariar relatórios, pode contrariar sentenças, Ele pode contrariar absolutamente tudo, porque o maior juiz dessa cidade, desse país, a maior autoridade deste país, ou a maior autoridade do mundo, ainda não tem a palavra final. Quem continua tendo a palavra final é Deus. E Ele sabe o que Ele tem ao seu respeito, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais, como diz Jeremias 29. Bom, essa é só uma introdução. Eu quero chamar você ao trabalho agora, para que a gente entenda o que Jabes está pedindo nessa passagem em destaque. Que me guardes do mal, de modo que eu seja livre da aflição. Que me guardes do mal, de modo que eu seja livre da aflição. Eu fiquei pensando, o que será que Deus está querendo me falar a respeito desse texto? Qual é o propósito de Deus falar com Jabes exatamente a respeito disso? O que será que essa oração me livres do mal? Que me guardes do mal? Bom, pensando um pouco a respeito disso, essa palavra me leva primeiramente a pensar sobre o maligno. Me leva a pensar sobre o diabo. Me leva a pensar sobre essa figura aterrorizadora, de tridente na mão, chifre pontiagudo e também uma pele avermelhada. E às vezes com rabo pontiagudo também, conforme retratado em muitos dos desenhos. A primeira imagem, quando fala me livre do mal, é que me livre do diabo. Me livre das forças malignas. Só que esse texto, muito parecido com outro texto da Bíblia que eu já vou mostrar para você, não está falando do me livrar do mal como força exterior a mim. Não está falando me livre do mal como uma força de oposição a mim. Está falando me livre do mal de uma força de imposição a mim. Está falando me livre do mal de uma força interior, dentro, em mim e não fora de mim. Por que eu digo isso? Porque me livre do mal é a palavra me livre de ser maligno. Não é o mal que está contra mim. Não é o diabo que está lutando para destruir o meu casamento. Não é o diabo que está lutando para me fazer um fracassado. Não é o diabo que está me escravizando nos vícios. Não, Senhor, me livre de mim mesmo, a fim de que dentro de mim não haja malignidade, não haja maldade, que o meu caráter não seja tomado por a perturbação maligna. Então nós não estamos falando aqui, quando Jabes ora pedindo, Senhor, me livre do mal, ele não está pedindo de algo oposto a ele ou fora dele. Ele está falando, me livre de algo que está dentro de mim, que é natural a mim e que quer se impor sobre mim e que quer me tornar maligno, quer me tornar mal. O que será que significa isso? Bom, o outro texto da Bíblia que fala sobre isso, que nós interpretamos muitas vezes erroneamente, é o texto de Mateus 6, quando Jesus ensina seus discípulos a orar. E o texto diz que Jabes orou. E Jesus diz, vocês vão orar assim. E olha como é a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de ser malignos. Livra-nos de ser a maldade personificada. Livra nossas mãos de cometerem e praticarem a maldade como um ciclo constante na nossa vida e na nossa história. Portanto, não nos deixe cair em tentação, mas nos guarde de sermos malignos, nos livre de sermos tomados pela maldade. E sabe qual é o antídoto para que a gente não seja maligno? O antídoto para que a maldade não tome conta do nosso coração? O antídoto está no versículo seguinte, porque teu é o reino, teu é o poder, tua glória para sempre. Ora, se eu estou dando o reino da minha vida a Deus, eu estou dizendo que eu não quero ser dominado pela malignidade que habita o meu coração. Paulo disse isso, miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Eu tenho a tendência a ser mal, eu tenho a tendência de ser maligno, sim, eu tenho a tendência de retribuir com vingança, eu tenho tendência a guardar rancor, eu tenho tendência a colocar o meu eu à frente, eu tenho a tendência de procurar vantagem em tudo. Então Jesus diz, vocês vão orar, não apenas para que o maligno fique longe de vocês, mas que vocês não se tornem como maligno, maus. Não tem um ciclo constante da malignidade habitando em seu coração. Portanto, a oração de Jabes, a oração que Jesus nos ensina, é a mesma coisa. Não deixe o meu coração ser tomado pelo ciclo da maldade. É isso, irmãos. Me livre de ser maligno é a oração de Jabes. Ou seja, não permita que o mal crie um ciclo constante em minha vida. Que o mal, ele não seja um ciclo. Que ele não seja uma roda. Que ele não seja algo que vai e volta, que um mal que me ataca e eu devolvo. Não me deixe andar na lógica da retribuição. É lógico, irmãos, que Jabes queria retribuir a sua maldade.
É óbvio que Jabes queria retribuir o seu desespero. É óbvio que Jabes gostaria sim de que as pessoas que fizeram isso com ele pagassem pela maldade cometida. Mas o Jabes faz uma oração dizendo: Senhor, me livre de ser maligno. Não me deixe continuar nesse ciclo constante, nesse ciclo vicioso de maldade do meu coração. Sim, irmãos, existe um ciclo de maldade que afeta você e que afeta a mim. Você precisa entender que existe um ciclo de maldade que nos vai tornando malignos e vai fazendo com que o nosso sofrimento afete outros perto de nós. E isso não para nunca. Isso não para nunca. Talvez seja por isso que Jesus falou assim: se alguém te bater numa face, o que você tem que fazer? Dê a outra, porque você estanca a lógica da retribuição. A pessoa não tem armas o suficiente para devolver a você o ciclo da malignidade. Ela te bate, você bate de volta, ela te bate de novo, e você vai devolvendo a dor e o sofrimento que te afetou. Irmãos, existe um ciclo de ferida no nosso coração. Existe um ciclo constante que toma a nossa alma. E que nós precisamos aprender a orar como Jabes: Senhor, me livra de querer retribuir essa maldade. Me livre de ser maligno em meus pensamentos, em minhas atitudes, em meu comportamento e em meu coração. Evite, Senhor, que essa malignidade tome uma lógica na minha vida e um ciclo constante. Porque eu vou mostrar para vocês um texto que apresenta o ciclo da ferida. Quando a ferida te afeta, como afetou Jabes, a lógica é que você dê um ciclo a ela. A lógica é que você dê um curso a ela. Não é a lógica de Jabes. A lógica de Jabes é a lógica de um crente verdadeiro. A lógica de Jabes é a lógica de um homem espiritual, de uma mulher de Deus. Mas a lógica natural é que a gente dê vazão ao ciclo da maldade que nos afetou. Se alguém nos afetou, se alguma situação nos despreparou, se alguma situação nos trouxe dores, a lógica é que a gente retribua isso. E qual é o texto? O texto é Provérbios 30:11, olha só o que esse texto diz: a gente que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. A gente que é pura aos seus olhos e contudo nunca foi lavada da sua imundícia. A gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. A gente cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas para devorarem a terra dos aflitos e os necessitados dentre os homens. O que é isso? Senão o ciclo da ferida. Tem gente que é ferido na primeira instituição que ela experimenta de autoridade na sua vida, o lar. E depois ela devolve isso com orgulho, ela devolve isso com hipocrisia e vai devolver isso com ferimentos novamente na sua vida. É um ciclo. Ela é afetada, ela desenvolve isso e devolve ao mundo. Jabes é essa pessoa afetada pela ferida. Ela é afetada pela ferida dentro da própria casa. Jabes é afetado pela sua própria mãe com um nome cruel e hostil, o causador de dores. Jabes é afetado pela instituição familiar, a primeira instituição de autoridade onde o ser humano é submetido para aprender os principais valores de amor, de respeito, de solidariedade, de cumplicidade e companheirismo. Sem a instituição familiar, trazendo os principais valores para a existência humana, a humanidade está fracassada e é isso que está acontecendo conosco e nós vamos assistir nas próximas gerações, o destruimento total da raça humana, porque a família está sendo banida de face da terra. E não devolve a dor familiar. Mas olha só o que acontece com alguém que experimenta a desestrutura familiar. Ele amaldiçoa o pai e ele não bendiz a sua mãe. O que é isso, irmãos? Isso nada mais é do que o início da ferida. A maioria de nós tem o início da ferida dentro dos nossos lares. A maioria de nós tem o início do sofrimento, das maiores angústias, dentro das nossas casas. A maioria de nós não é uma pessoa forte, segura, decidida, com iniciativa, porque teve uma figura paterna distante, apática, ausente, que lhe tolhiu, que lhe roubou a oportunidade de você ser alguém que sabe que existe alguém maior do que você que lhe dá proteção, segurança, apoio e que vai te segurar com mão forte. Pessoas que tiveram uma experiência paterna fracassada, pessoas que tiveram uma ausência paterna, pessoas que foram, inclusive, violentadas emocionalmente por pais tiranos, carrascos, que experimentaram a falência da paternidade dentro de casa, são pessoas que foram feridas e hoje continuam nesse ciclo, ferindo outros, ferindo filhos, ferindo esposos, esposas, ferindo patrões, ferindo empregados, ferindo a igreja com atitudes que são nada mais, nada menos do que a contaminação da sua alma na primeira estrutura que ela experimentou na sua vida, a paternidade. Geralmente, irmãos, a ferida começa na nossa primeira relação com a autoridade, que são o nosso pai,
os nossos pais, a figura masculina e a figura feminina. Tem gente que olha para sua mãe e simplesmente olha com desprezo. Ela foi aquela mulher que abandonou o pai, se aventurou com um novo amor, e essa pessoa nutre um ódio, uma mágoa, um rancor. Essa pessoa, ela não tem um senso de saciedade, ela nunca está satisfeita, porque a mãe é aquela figura que cumpre o papel da nutrição em casa, e quando a mãe então, ela é retirada do convívio com seus filhos, imediatamente o senso de insaciedade surge, e isso nunca acaba. Geralmente, elas estão embaladas, elas estão em drogas, elas estão buscando coisas que nunca vão reparar o dano causado na sua alma. A maioria das pessoas que eu atendo, a maioria é composta de pessoas que são profundamente feridas na sua casa. Elas vêm reclamar do patrão, elas vêm reclamar do filho rebelde, elas vêm reclamar da situação financeira, elas vêm reclamar da situação profissional que não abrem as portas, ela vai reclamar das coisas que não dão certo, quando na verdade, numa volta, numa anamnese, aquilo que o médico faz com você quando você vai numa consulta, você vai encontrar raízes de amargura, de ódio, com a instituição familiar, com pessoas do seu núcleo de convívio, que deveriam ser simpáticas a você, que foram antipáticas, que deveriam te amar, mas que acabaram te reprimindo, que deveriam te compreender e acabaram te explorando. Aqui começa a ferida, irmãos. A maioria das nossas feridas começa dentro dos nossos próprios lares. E aí, tem aqueles que não amaldiçoam, não bendizem sua mãe e amaldiçoam seu pai. É o início da ferida. É quando o coração começa a sangrar. E quando eu falo isso, você sabe exatamente do que eu estou dizendo. Porque você lembra do seu relacionamento. Você lembra da sua estrutura familiar. Você sabe da raiva que ainda tem no seu coração em razão dessas pessoas que deveriam ser o alvo do seu amor e do seu carinho, que hoje são alvo do seu rancor e da sua mágoa. E ele não para por aí. A ferida começa. E qual que é o segundo passo? O segundo passo é esse. A gente que é puro aos seus próprios olhos, contudo nunca foi lavado da sua imundícia. O que é isso? Se não, hipocrisia e religiosidade. Por que eu coloquei essas duas palavras juntas? Porque quando você começa a sangrar por dentro, você não permite que ninguém saiba disso. Você só fica calado. Você fecha o quarto. Você chora no travesseiro. Você desabafa diante do espelho. Mas você não expõe isso a ninguém. Porque a sua dor e o seu sofrimento é tão grande, é tão vergonhoso. A sua dor e o seu sofrimento é tão tenebroso que você não tem coragem de colocar isso para fora e dizer para uma outra pessoa. Você não tem coragem de tratar isso com o seu passado. E você começa então a passar um verniz. E o verniz começa a cobrir o seu coração. E você acha que está tudo resolvido, quando na verdade existe um nó na sua garganta, um aperto no seu peito, que você não sabe de onde vem, uma angústia, que você não sabe de onde foi convocada e chamada. E aí você diz, de onde será que vem isso? E aí vem da hipocrisia e da religiosidade. É o verniz que nós passamos para não encarar os nossos traumas, não encarar nosso sofrimento, não encarar aquelas pessoas que são a causa do nosso desafeto. Então, a gente começa a ser religioso, sim, porque só consegue ser hipócrita quem está embalsamado da religiosidade. Só consegue ser hipócrita quem consegue vestir a capa da religiosidade, irmãos. Não existe lugar melhor para cobrir as nossas feridas do que a igreja. Porque é aqui que nós posamos, é aqui que nós representamos um papel, é aqui que nós nos posicionamos, quando na verdade está tudo sangrando dentro de nós. A gente não consegue servir, a gente não consegue amar, a gente não consegue abraçar, porque o coração está sangrando, mas a minha pose de religioso e de cristão continua intacta. Porque é possível isso acontecer. E não existe lugar melhor para isso acontecer do que a religião. Pessoas que cumprem as suas promessas, fazem os seus sacrifícios, sobem as suas escadas, frequentam suas missas, vão lá despachar coisas para seus orixás, vêm a cultos evangélicos para fazer suas campanhas, pessoas que se cobrem da religiosidade, mas não abrem seu coração para Jesus entrar. E não permitem que a ferida seja estancada e o coração pare de sangrar. O segundo passo para quem foi ferido é se proteger da hipocrisia, na compensação da religiosidade. Fui ferido, eu compenso com a religiosidade. Sabe qual é o terceiro passo? O terceiro passo para quem foi ferido e não resolveu esse problema: a gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Sabe o que isso significa? Orgulho. Orgulho, irmãos, é autodefesa. As pessoas mais orgulhosas que você conhece, aquelas que batem no peito, são pessoas que estão se defendendo das suas fraquezas. São pessoas que estão se defendendo da sua vulnerabilidade. Qual é o seu medo de dizer que você não é a supermulher? Qual é o seu medo de dizer que você não é o pai dos sonhos? Eu não tenho medo de dizer que eu não sou o melhor pastor e nem sou o perfeito pastor. Eu sempre digo para a minha comunidade, pode esperar que o pastor Denis, mais cedo ou mais tarde, vai te decepcionar.
Eu não sou um ídolo. Eu não estou acima do bem e do mal. Eu não sou um super pastor, não sou um super homem. Eu tenho minhas fragilidades, eu tenho minhas vulnerabilidades, eu tenho minhas fraquezas, minhas deficiências, tanto mais que as suas. Só que o que eu aprendi na minha vida é não esconder isso. É compartilhar isso com a minha esposa, é compartilhar isso com os meus mentores espirituais, pessoas que me acompanham, que oram por mim, que sabem como eu sofro. E por que você anda sozinho? Por que bater no peito e dizer que você não precisa da igreja? Que você não precisa de um conselheiro? Que você não precisa de uma pessoa para te abraçar? Uma pessoa para caminhar contigo? O orgulho é uma autodefesa para que ninguém entre e acesse os departamentos da sua alma e do seu coração que doem, que machucam e que ferem. Quando eu estava preparando essa palavra semana passada, irmãos, logo depois de ter terminado aqui, o Senhor já me levou a pensar no ciclo da ferida. Semana passada sobre isso. E como é triste a gente saber que muitas pessoas, elas estão vivendo isso e não conseguem sair disso. E ainda estão se defendendo com orgulho. Não toque. Eu sou um bom marido. Você é uma boa esposa. Eu sou o melhor filho. Meus pais devem ter orgulho de mim. Eu sou um bom crente. Dou o meu dízimo e oferta na igreja. Eu sou uma boa pessoa. Faço caridade na cidade. E o meu orgulho vai me defendendo das minhas fraquezas. Eu queria dizer para você que você é muito fraco. Você é muito vulnerável. Você é muito frágil. E quando você disser isso para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, não vai surpreender ninguém. Sabe por quê? Porque você vai dizer uma coisa que todo mundo já sabe. Quando você for falar da sua fraqueza, você vai falar nada mais, nada menos de uma coisa que todo mundo já sabe. Que você é fraco e que você não pode se autodefender disso. E o último, o que acontece com a ferida? Ela vai. A gente cujos dentes são espadas e cujos queixais são como facas, para devorarem a terra dos aflitos e os necessitados dentre os homens. Sabe o que é isso aqui? Reprodução da ferida. Assim como eu fui ferido, assim como eu compensei com a religiosidade e a hipocrisia, passando um verniz de que está tudo bem, assim como eu afastei as pessoas de mim para não acessarem, assim como eu me posicionei orgulhosamente diante de Deus para dizer não entre na minha vida, agora eu começo a reproduzir a ferida. Assim como meu pai me feriu com o alcoolismo, assim eu passo a ferir os meus filhos com o alcoolismo. Assim como a minha mãe me feriu com abandono, assim eu passo a ferir os outros com abandono. Assim como a minha mãe saiu de casa, eu começo a me relacionar com outras mulheres para magoá-las e para feri-las. Porque na verdade, eu não quero me relacionar com as mulheres para dar-lhes prazer ou carinho. Não, eu quero dar a essas mulheres a dor. Porque na verdade, eu gostaria de afetar a minha mãe. A maioria dos jovens que eu aconselho e converso com eles, que não parem relacionamento, que transam com uma nessa noite e transam com outra na outra noite, e que descartam as mulheres da sua vida, são jovens que têm problemas com a sua mãe. Na verdade, a figura feminina para eles é um desastre. Eles não estão ferindo aquelas mulheres porque eles querem ferir aquelas mulheres. Eles querem ferir a sua mãe, a causa do seu desafeto, a figura feminina. Assim como eu conheço mulheres que usam e abusam dos homens. Mulheres que destroem casamentos e querem homens casados porque elas viram a destruição no seu lar. E elas não querem ferir um outro lar, elas querem retribuir o que fizeram com o seu lar. Isso é o ciclo da ferida, irmãos. Enquanto nós não formos para o altar, isso vai reproduzir. Se o seu pai foi rígido, ríspido, turrão, se ele foi uma pessoa totalmente ausente, a tendência é que você seja igual. Se você sofreu na sua condição familiar, a tendência é que você reproduza isso. Portanto, só existe uma forma de você parar o ciclo da ferida. Só existe uma maneira. Jabes encontrou, e eu gostaria que você entendesse isso essa noite também. Que a única maneira de você parar o ciclo da ferida é você fazer uma oração como a de Jabes. Primeiro, Jabes não amaldiçoa sua mãe por ter amaldiçoado. Jabes pede a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele não fica falando, a minha mãe, minha casa, eu nasci naquele lugar, porque eu fui desprivilegiado, porque eu fui afetado, desfavorecido. Não, Jabes fala, Deus me abençoa. Não são as pessoas que têm culpa como eu sou. Abençoe-me o Senhor agora. A oração de Jabes é um golpe ao orgulho próprio. Jabes fala, Senhor, a tua mão sobre mim, a tua autoridade, o teu domínio, o teu governo, o teu controle. Eu não quero me controlar, eu não quero ter o orgulho, eu quero que o Senhor me conduza. A oração de Jabes é um golpe ao orgulho próprio, dizendo, Deus, me controla o Senhor então. Acaba com esse orgulho que domina meu coração. E a oração de Jabes é, me liberta de ser maligno. Eu não quero reproduzir isso nos meus filhos. Eu não quero reproduzir isso na geração futura. Me liberta do mal, me liberta do ciclo da ferida, me liberta de me tornar maligno e fazer isso acontecer. Agora, concluindo, irmãos. Olha só o que o texto diz, lá na parte em destaque, lá embaixo. De modo que eu seja livre da aflição. O que isso significa? De modo que eu seja livre da aflição.
tem um jogo de palavras aqui. Irmãos, vamos lá, vou lembrar com você. A palavra Jabes é uma palavra hebraica que significa o quê? Lembra? A palavra Jabes é uma palavra hebraica que significa o quê? Dor, aflição. Jabes usa essa palavra na sua oração. E sabe o que Jabes está orando aqui de novo? Olha que coisa linda. Ele está fazendo um jogo de palavras na sua própria oração com a sua própria dor. Olha só o que ele está dizendo. De modo que eu seja livre do Jabes. Ele usa o seu nome para orar. Jabes, ele não quer ser escravo de si mesmo. Jabes não quer ser escravo da sua dor. Jabes não quer ser escravo do seu passado. Jabes não quer reproduzir o ciclo da ferida. Jabes não quer ser uma pessoa que é escrava das circunstâncias. Jabes está dizendo: Senhor, me livra de ser maligno e me guarde de ser Jabes. Não me deixe ser Jabes. Não me deixe ser domado pela aflição. Não me deixe ser domado pelo meu vitimismo. Não me deixe ser domado pela minha passividade. Então, o que eu entendo disso aqui é que o Jabes está pedindo algo que Manuel Bandeira falou há muito tempo atrás. Somos sempre escravos de duas coisas: de nós mesmos e do tempo em que vivemos. Ele disse, e é verdade, se você não encontra Jesus na sua vida, se você não encontra o causador da libertação, se você não encontra aquele que te salva da dor e que se torna salvador, não é um jogo de palavras apenas. Jesus não é apenas o salvador, ele te salva da dor do seu passado, ele te salva da dor do seu presente, ele salva das inquietações do seu futuro. Jesus é essa pessoa, que não é um espírito iluminado, não é um Deus pregado numa cruz. Jesus não é um ídolo que nós nos curvamos diante dele. Jesus é uma pessoa que a gente conversa, e essa pessoa, ela tem poder para desfazer essa palavra de Manuel Bandeira. Jesus pode te tornar livre de você mesmo, livre das suas dores, livre dos seus traumas, livre dos seus sofrimentos. E aqui que eu queria fazer uma pergunta para encerrar. Quem pode te libertar das dores, dos seus traumas, das suas aflições e das suas feridas? Quem pode curar a ferida da sua alma? Um terapeuta? Ele é bom, mas ele não pode te curar. Um psicólogo? Ele é bom, mas não pode te curar. Um psiquiatra? Também pode ser, mas também não pode te curar. O pastor da igreja? Ele te ajuda, mas não pode te curar. Só existe alguém que pode te tirar da dor do seu passado, da dor do seu sofrimento e do vitimismo que você se põe, dizendo: eu nunca serei uma boa esposa, nunca serei um bom marido, nunca serei um bom filho, nunca corresponderei à expectativa do meu patrão, nunca terei uma vida diferente do meu passado. Tem uma pessoa que se importa em transformar a sua vida, essa pessoa é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você veio hoje pedindo libertação para a sua vida, eu quero te dizer que existe libertação nesse lugar. Sabe por que nesse lugar? Porque esse lugar não é o templo, esse lugar é uma pessoa. Sabe quem está aqui? Jesus Cristo. Existe libertação para o seu casamento, existe libertação para o seu trabalho, existe libertação para o seu passado, existe libertação para a sua história, existe libertação para as suas dores. E essa libertação está aqui essa noite. Ele é Jesus. Ele pode transformar a sua vida e seu coração. Quero pedir que você, por favor, fique em pé. E nós vamos orar por isso essa noite. E nós vamos pedir a Deus que Ele nos liberte e que nos faça sair do ciclo da ferida e não nos deixe mais ser malignos, visitando o rancor, o ódio, o fracasso, a derrota constantemente. Que a gente experimente esse Deus que transforma a nossa vida. Eu quero convidar a nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente. Hoje eu quero fazer diferente. Você que está na sua 6ª, 7ª semana, e você que vai começar a sua campanha de oração hoje, depois você vai pegar o seu papelzinho, o seu cartãozinho aqui à frente ou lá no balcão. Você que vai começar a sua campanha de oração hoje, 7 semanas buscando a Deus. Você que está na sua 6ª, 7ª semana e vai começar hoje, você vai vir receber a oração dos intercessores. E você que quer, entendeu essa palavra, é para o seu coração essa noite. Entendeu que você precisa ser livre do mal. Você percebeu que você precisa se livrar desse ciclo da ferida. Ninguém vai saber se você está começando uma campanha, se você está fazendo campanha, ou se você está se libertando do ciclo da ferida. É por isso que nós vamos misturar todo mundo, e nós queremos orar por você, um a um aqui essa noite. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir à frente. 7ª semana, 6ª semana e 1ª semana de oração, pode vir à frente. Fiel, constante, tão cheio de amor,
tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença. Ó Deus, esse homem, ao olhar para a sua vida, ele vê que ele está fazendo com a sua família o que lhe fizeram. Esse homem, nesse momento, está olhando para o seu coração e vendo que está fazendo com a sua vida o que também lhe fizeram. Essa mulher, ó Deus, agora consegue identificar as dores do seu passado e consegue ver que ela está, ó Deus, vivendo debaixo de contaminação constante e não vivendo a vida como deveria, não experimentando os milagres, a plenitude que o Senhor tem, por estar acorrentada, escravizada na mágoa, no rancor, no ódio, na vitimização, na passividade. Senhor Jesus, quantas pessoas que foram denominadas como Jabes aqui essa noite, quantas pessoas que foram chamadas de Jabes no seu trabalho, na sua casa, quantas pessoas que receberam um rótulo, e receberam este rótulo tão marcante, tão cruel, dizendo: são Jabes, são causadores de dor. E essa noite, Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de ir à cruz, porque o Senhor recebeu toda a dor nossa na cruz do Calvário. O Senhor foi moído pelas nossas dores. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. O Senhor tomou sobre si as nossas injúrias. O Senhor tomou sobre si as nossas vergonhas. O Senhor tomou sobre si os rótulos. O Senhor foi, ó Deus, considerado criminoso, maldito naquela cruz por nossa causa. Portanto, se estamos em Cristo, a maldição lançada sobre nós não tem mais força, não tem mais autoridade. O ciclo da ferida não perdura. O ciclo da ferida não vai nos dominar. Nós não somos reféns da nossa história. Nós somos agora escravos de Jesus Cristo. É Ele quem domina, é Ele quem conduz, é Ele quem diz quem somos, é Ele quem estabelece o nosso futuro. Estabelece o futuro desse homem, muda a sua casa, muda a sua família, muda o futuro dessa mulher, muda a trajetória desse coração. Estende a tua mão sobre essa vida, Pai, miserável, dolorida, angustiante, e traz a tua paz, tua alegria, tua leveza, por saber que Jesus é sinônimo de libertação.
Liberta, Senhor, dos pensamentos malignos. Liberta, Senhor Jesus, dos fantasmas que passam pela nossa mente, trazendo experiências e traumas que são vergonhosos. Liberta, Senhor Jesus, das mágoas e dos rancores. Liberta, Senhor Jesus, das maldições, dizendo que não seríamos e não faríamos. Liberta-nos, Senhor, da hipocrisia, da religiosidade, tentando passar um verniz no nosso coração. Liberta-nos, ó Deus, para que possamos ser vulneráveis o suficiente para dizer: socorre-nos, salva-nos da dor, Salvador. Salva-nos da dor essa noite, ó Salvador amado, Jesus Cristo. Nós pedimos o Teu nome sobre essas vidas, manifestando o Seu poder e a Sua glória. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo tragam uma metamorfose na sua vida hoje. E você, daquela lagarta rastejante, seja uma borboleta que voa alto, porque você foi livre das suas dores. As tuas dores te fizeram mais forte. As tuas dores se levantaram e se supriram de uma substância chamada fé, perseverança e Cristo, que vai transformar a sua trajetória de um rastejar constante para um voo livre nos braços do Pai. Deus abençoe você e sua semana em nome de Jesus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo.